Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vou dar um tempinho pro pessoal ir entrando. E aí a gente começa a conversar, eu falo um pouco do que é a proposta hoje da live, que é uma live um pouquinho diferente, né? As pessoas estão entrando já. Eu tô aqui no meu computador, entrando também na live para poder acompanhar melhor os comentários de vocês. Quem tá entrando, se puder mandar um oi. Tudo bem? Boa noite. O pessoal tá mandando aqui um oi. Aí é bom para eu saber quem tá assistindo a live. Deixa eu colocar aqui no meu computador também. Que aí se eu perder os comentários aqui no meu celular, onde eu tô fazendo, eu tenho aqui o auxílio do computador. Pra estar lendo os comentários. Porque hoje eu vou precisar interagir e acompanhar bem os comentários de vocês. Então, para quem entrou, prazer, meu nome é Juliana. Para quem nunca acompanhou alguma live minha, eu sou psicóloga aqui do Projeto Sakura. E hoje a gente veio com uma proposta um pouco mais dinâmica. E a proposta de hoje é que vocês me façam perguntas relacionadas à adolescência. E aí eu vou falar de alguns temas gerais aqui que vocês podem estar tirando dúvida, perguntando, porque a gente acha que esse espaço é muito importante para vocês poderem tirar as dúvidas de vocês. E às vezes numa live não dá tempo muito dessa interação, né? Da gente responder as perguntas, porque a gente precisa passar o conteúdo que a gente se programou e às vezes não dá muito tempo. Então, hoje a gente queria reservar esse espacinho para poder conversar mais com vocês sobre alguns assuntos da adolescência, tá? Bom, eu vou falar aqui alguns temas gerais, né? Para vocês começarem a pensar e ver se vocês têm dúvidas sobre isso, algum questionamento, tá bom? E aí vocês fiquem muito livres para estar colocando aqui nos comentários a opinião ou a pergunta de vocês, que aí eu vou estar lendo e vou estar respondendo para a gente ter essa interação bacana, tá? Bom, então, alguns assuntos que a gente pode tratar, né? Alguns temas sobre adolescência, pensando na adolescência e no Japão. Então, como um dos temas, a gente tem a questão do planejamento futuro, né? Então, pensar de como seria esse futuro desse adolescente, se isso já foi conversado em casa, se não, se tem uma dificuldade nesse assunto, né? Alguns adolescentes acabam tendo um pouco de dificuldade de planejar, de sonhar, né? O que querem para esse futuro? E aí a gente pode conversar um pouco sobre isso também, se alguém tiver alguma dúvida. Outro ponto é em relação ao isolamento dos filhos adolescentes. Às vezes nessa época eles ficam mais isolados, querem ficar um pouco mais quietinho no canto deles, no quarto. E aí, como promover, então, a interação melhor da família para que os adolescentes não fiquem tão isolados assim, também é um tema, né? E aí, conforme eu tô falando, vocês podem já escrevendo as perguntas, se vocês tiverem, tá? Se vocês puderem também curtir a live, porque isso ajuda a divulgar, compartilhar, para que outras pessoas também possam ter acesso, né, ao que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Tá? Então, vamos lá. Então, primeira coisa, eu falei do planejamento. Se alguém tem alguma dúvida de planejamento futuro, dificuldade desse adolescente em ter uma perspectiva, em sonhar com algo. Tem a questão do isolamento também, que é uma queixa frequente entre os pais. Tem um pessoal fazendo chamada aqui de atendimento e aí dá interferência na nossa live. Outra questão é o uso excessivo de eletrônicos, né? Então, os adolescentes acabam ficando muito intertidos com a tecnologia, com games, com celular, rede social, e isso às vezes acaba preocupando os pais, porque é uma quantidade de tempo exagerada que eles ficam. Isso também acaba contribuindo para o isolamento.
Vamos lá, vamos fazendo as perguntas, não fiquem tímidos. E aí tem uma outra questão também que a gente pode estar conversando, que é relacionada ao afastamento afetivo, que tem a ver com esse isolamento entre pais e filhos. Né? Às vezes os pais têm uma rotina de trabalho muito alta no Japão, a gente entende. Acaba atrapalhando, né? Carla, tem uma pessoa que tá ligando aqui, né? E aí tá pausando a live. E aí, se puder pedir pra psicóloga ligar pra pessoa, né? Porque aí a pessoa liga e aí dá interferência aqui na nossa live. Bom, o pessoal tá começando a escrever aqui. A Carla tá acompanhando hoje a gente também. E aí aqui ela escreveu: aqui no Japão é frequente haver maior afastamento entre pais e filhos. Os interesses vão ficando cada vez mais diferentes. O pouco tempo em família. É comum os pais perguntarem sobre como estar mais próximo dos filhos. Então, como estar mais próximo desse filho, né? Seria interessante se a gente conseguisse criar alguns interesses em comum, né? Que fosse prazeroso para os dois. Então, por exemplo, os pais gostam de ir no cinema, o filho também gosta, isso é um interesse em comum. Então, provavelmente, a família pode se divertir nessa atividade. Então, ir ao cinema junto, ou tanto o filho adolescente quanto os pais gostam de ir no parque. Então, tirar um tempo para ir no parque, né? O que a gente sempre fala é que o que importa não é o tempo, a quantidade de tempo, mas sim a qualidade. Então, às vezes, você não tem muitas horas para poder ficar com seu filho adolescente, se dedicar, passear, fazer alguma coisa. Você tem 1 hora, 30 minutos. Mas se você realmente, nesse tempo, tá junto com ele, interagir com ele, perguntar como ele tá, fazer alguma atividade, jogar algum game com ele, propor de fazer uma janta e todo mundo ajudar em casa, esses pequenos momentos de interação, eles são importantes, né? E a gente pode estar criando isso aos pouquinhos dentro da nossa rotina, pensando qual interesse, quais atividades que meu filho gosta de fazer que eu possa fazer junto com ele, tá? Vamos lá, para eu não perder aqui as perguntas, né? A Patrícia colocou assim: minha filha tem 12 anos, um dia cheguei de serviço, eu fui pegar roupa para mim, ela estava chorando, eu perguntei para ela, ela não disse, preciso de conselho, né? Acho que ela quer saber aqui. Bom, ela estava chorando por algum motivo, né? Às vezes por estresse, às vezes por estar chateada, frustrada. E às vezes no momento, a pessoa, adolescente, não vai querer mesmo falar o que está acontecendo. Então a gente dá um tempinho, fala que qualquer coisa a gente está ali, que depois, quando ele quiser, a gente pode conversar sobre isso. Então, respeitar um pouco o tempo, né? Porque às vezes, quando a gente também está triste, a gente está chateado, enquanto adulto, a gente também não quer conversar naquela hora. Então, dá esse espaço e depois, em outro momento, quando ela estiver mais calma, né, Patrícia, tentar conversar com ela e entender o que está acontecendo. Isso tem que ser aos pouquinhos, porque vai depender muito da relação que vocês têm. Se vocês têm uma relação mais íntima, mais próxima, de confiança, né, ou se nem tanto, mas no momento, se o adolescente não quer contar, a gente tem que respeitar aquele tempo, e aí depois, no outro dia, em outro momento, a gente senta e conversa para ver o que é. Eu percebo que algumas vezes os adolescentes têm medo de contar para os pais o que está acontecendo, porque acreditam que os pais vão bater, vão brigar, vão deixar de castigo. E isso é complicado, né? Então, quando o adolescente me conta alguma coisa, por mais que eu discorde, que eu acho que aquilo não foi correto, eu tenho que tomar cuidado da forma como eu vou reagir perante aquilo. Não é que eu tenho que concordar com tudo que ele faça, né? Mas se eu discordo, eu preciso falar isso com calma, mostrar por que eu estou discordando, mas reconhecer o fato dele ter me contado, entende? Porque se ele me conta, eu já vou brigar, já vou deixar de castigo e etc. Qual que é a tendência? A tendência é ele não me querer mais contar as coisas, né?
Vamos lá, tem bastante interação aqui, assim é bom, né? A Mariane colocou: minha filha de 15 anos é muito grossa, sem paciência, é normal? Bom, isso pode ser um pouquinho da personalidade dela, né? Isso pode ser um pouquinho da fase que ela tá passando, às vezes é uma fase um pouco mais de estresse, um pouco mais de pressão, a gente fica um pouco mais sem paciência, né? Um pouco grossa. Pode ser um pouco do contexto social que ela vive, do ambiente, e ela ter aprendido a ser assim de alguma forma. Mas se é uma grosseria que incomoda os pais precisam pontuar isso, mas com jeito. Né? Falando, filha, às vezes você fala de um jeito com a mãe, que a mãe fica chateada. Às vezes você é grossa com a mãe. E aí é importante que você não seja grossa com ela, porque, por exemplo, se você, enquanto mãe, às vezes também é grossa e sem paciência, e aí a gente vai cobrar isso do nosso filho, ele pode devolver pra gente falando: mas você também é grossa e sem paciência comigo, né? Então, lembra, tudo aquilo que a gente vai cobrar dos nossos filhos, a gente tem que estar colocando em prática, porque os pais são o modelo referencial dos filhos, né? Mas assim, normal, eu não sei porque eu não conheço ela, né, para dizer, mas se é algo que está incomodando, se essa falta de paciência tá demais, essa grosseria tá demais, eu acho que vale a pena sentar e conversar e perguntar o que tá acontecendo, por que ela tá agindo dessa forma, né? Às vezes a gente tenta induzir o que o adolescente está pensando, mas a gente precisa perguntar para ele, conversar, né? Dar esse espaço. A Elaine colocou aqui, vamos lá. Tenho um filho de 17 anos e começou a namorar. Estou muito preocupada porque quando conheci a moça, ele trouxe para nos conhecer em casa, só que não estou conseguindo lidar de ver meu filho e a namorada estar dormindo juntos. Na minha época não era assim. Como lidar com isso? Para os pais é um pouco difícil, né? Às vezes essa fase do namoro. Bom, o namoro do adolescente, né, ainda não é um namoro adulto. Então, os pais também podem colocar alguns limites nesse namoro, né? Mas isso precisa partir de um diálogo, entende? Na adolescência, diferente da infância, se a gente impõe as coisas, é desse jeito, vai ser pronto, acabou, eu que tô falando, eu que tô mandando, eu sou sua mãe, pronto, acabou. Se a gente fala dessa forma com o adolescente, a tendência dele ficar ríspido, dele rejeitar o que a gente está falando, dele querer bater de frente ou ficar bravo e não aceitar. Então, a gente tem que tentar um diálogo. Então, sentar e conversar. Se isso é algo que te incomoda, né, você pode colocar limites, porque é sua casa, né? Então, você pode conversar com ele que você não se importa dele namorar, mas que você gostaria que eles não dormissem juntos na sua casa, porque é um espaço que você queria que ele respeitasse mais, que você não acha certo ter esse tipo de liberdade em casa, entende? Mas ouvir a opinião dele também, do que ele acha, porque são gerações muito diferentes, né? Como você falou, na sua época isso não existia, né? Imagina uma coisa dessa. Hoje em dia já é mais comum a gente observar isso, né? Então vai muito de um diálogo do que você permite na sua casa, porque é a sua casa, do que não, né? Não é porque é adolescente e a gente tem que permitir tudo dentro do nosso lar também. Os limites são importantes, mas esses limites, eles têm que ser colocados a partir do diálogo, né? Então, conversa com eles, se você tiver um marido, um esposo, chama junto para conversar e coloca o seu ponto de vista do porquê isso te desagrada, né? Dele trazer a moça para dormir em casa. Você fala que não tem problema dele trazer ela para jantar, para passar um final de semana, mas, né, um sábado, mas para dormir isso te incomoda. E aí colocar seu ponto de vista, ouvir ele e aí tentarem negociar essa situação, tá bom? Vamos lá? Vou continuar lendo, o pessoal pode ir mandando as perguntas, tá? Compartilhando quem puder, curtindo, né? Porque isso ajuda muito no vídeo. A Elaine colocou: meu filho gosta muito de sair pra balada, esse tipo assim, e eu não consigo dormir até ele chegar. Não sei o que fazer. Preocupação de mãe, né, Elaine? Eu acho que todas as mães passam um pouco por isso, né? De ficar com o coração aflito, um pouco ansioso em relação...
Porque de fato a gente não sabe o que está acontecendo na rua, né? A gente fica preocupada, mas isso vai ser cada vez mais comum, né? Ele vai sair, ele vai passear, e às vezes vai chegar tarde, e aí se a gente não dorme, acaba prejudicando o nosso dia, né? No outro dia a gente fica com sono, cansada. Então, a gente precisa ter aí, né, um autocontrole de conversar consigo mesma, né, e dizer que você acordada ou dormindo, né, vamos pensar assim de uma forma mais prática. Você dormindo ou acordada, se for acontecer alguma coisa, não vai mudar o fato, né? Se for para acontecer, vai acontecer, independente se você estiver dormindo ou acordada, certo? Então, antes você está dormindo, descansando, né, e preparada se caso aconteça alguma coisa. Então, coloca o celular do lado, né? Não coloca no modo silencioso, porque caso ele ligar, você vai estar ali de prontidão para poder atender ele. Mas é importante você tirar seu momento de descanso. Às vezes a cabeça fica um pouco preocupada, mas vai tentando se acalmar, né? E aí, às vezes, você consegue pegar no sono. Mas isso é um pouquinho de... como pode dizer? É um pouco um costume, né? Depois, quando isso se torna mais frequente, a gente vai se acostumando um pouquinho mais com essa situação do filho ir pra balada e eu não conseguir dormir. Aos pouquinhos você vai tendo mais confiança, vai ficando mais tranquila e vai conseguir dormir. Mas tenta fazer esse esforço de se desligar um pouquinho e entender que o que adianta eu ficar aqui acordada esperando ele, não é? Isso não vai garantir nada eu ficar acordada. Eu vou deixar meu celular aqui perto, ligado, né? Se acontecer alguma coisa, ele me liga e eu vou atender ele, certo? Pessoal, eu não vou ficar estendendo muito nas explicações, né, nas respostas das perguntas, para poder responder as outras pessoas, tá bom? Mas depois no final a gente faz uma retomada um pouquinho das coisas que a gente conversou. A Mariane colocou, eu sou mãe solteira, minha filha tem 15 anos, minha filha não aceita a ideia de eu ter um novo relacionamento, nada aceita, não sei o que fazer. Eu já acompanhei casos assim, que o adolescente não consegue, né, o filho não consegue aceitar que o pai ou a mãe tem um novo relacionamento. E isso é muito impulsionado por um ciúmes, né, de querer ter você, no caso é filha, então é uma moça, né, de querer ter você só pra ela. Né? É difícil um pouco para os filhos, às vezes, entender que a mãe, o pai, também é homem e mulher. Que eles também se relacionam, que eles namoram, né? O filho ou a filha olha a mãe só como mãe. Não consegue atribuir um outro papel para ela, né? A não ser de mãe. Então, às vezes tem essa dificuldade mesmo, né? Mas você não pode deixar de se relacionar, de conhecer pessoas por conta da sua filha não aceitar ou da sua filha ficar chateada, ficar brava, né? Porque isso faz parte da vida. O que você pode fazer é ir aos pouquinhos. Então, se você conhecer alguém, conta pra ela que você conheceu alguém, mas não traz essa pessoa de cara pra conhecer ela. Vai aos pouquinhos, vai falando pra ela aos pouquinhos, vai aproximando aos poucos o seu namorado dela, até ela conseguir aceitar um pouquinho melhor essa situação, né? Mas tem que ser aos poucos mesmo. O que não dá é pra você não deixar de se relacionar por conta dela não aceitar a ideia de você ter um novo relacionamento, né? Porque você é mulher também e precisa, né, se relacionar, conhecer novas pessoas, mas é um pouco de ciúmes dela, né? E é importante você conversar e dizer, olha, mesmo que a mãe tenha um novo namorado, se relacione com alguém, a mãe nunca vai te deixar, você sempre vai ser minha filha, você sempre vai ser minha prioridade, né? Vai ser uma pessoa a mais para estar convivendo junto com a gente. Então, tentar passar essa tranquilidade para ela, essa segurança para ela, tá bom? E aí, pessoal, estão gostando? Vocês estão interagindo, né? Isso é ótimo. A Carla colocou aqui, falar de namoro remete, falarmos também de intimidade, sexo e muitos, né? Muitos pais não sabem como abordar esse assunto. Falar sobre sexo, relacionamento, alguns pais têm dificuldade, por quê? Provavelmente não tiveram isso quando era adolescente. Os seus pais não conversaram com você também quando você era adolescente. E aí fica aquela coisa, né? Como abordar esse assunto com meu filho? Gente, abordar da forma mais natural possível, né? A gente não pode transformar essa questão de sexo, de relacionamento em um tabu ou uma coisa
grande, não. É algo do ser humano, né? Então, tentar conversar da forma mais natural possível com esse adolescente sobre esse assunto. Porque se você vai com muita vergonha, cheia de dedos, o adolescente vai percebendo aquilo. Então, a abertura que você vai dando e a naturalidade no qual você vai conversando com ele sobre esse assunto, ele também vai poder te responder a isso com naturalidade, né? Vamos lá, o Daniel passando para dizer oi, Daniel, tudo bem? A Carla que colocou, a preocupação com os filhos pode ser amenizada pela orientação que damos aos nossos filhos. Explicar sobre os riscos e a importância deles saberem as escolhas que farão. O melhor é sempre a orientação e a confiança. Isso, realmente. Orientar, então dizer, né, por exemplo, da questão da balada, né? Explicar sobre a questão do consumo da bebida alcoólica, o quanto que isso pode prejudicar, de beber e dirigir, né, de acabar tendo relação sexual de uma forma desprotegida. Então a gente pode orientar, falar das consequências. E aí depois a gente tem que deixar por escolhas dele. Porque quando é criança a gente até consegue proteger mais, né? Ali cercar um pouco o filho. Quando é adolescente ele já começa a bater um pouco as asas e a gente precisa confiar. Se ele errar, tudo bem, faz parte da vida. A gente chama, conversa, orienta de novo e vai dando esse espaço até que ele consiga acertar, né? A Daisy colocou, meu filho tem 15 anos, não quer ir para a escola. Agora que estamos no final do ano escolar, já conversei e não sei o que fazer. Tá. E aí, né, Daisy, a questão é, ele não quer ir para a escola por quê? Né? O que está acontecendo nessa escola? É a matéria que não está legal? É a dificuldade com o professor? É alguma coisa na amizade? Tem algo que está motivando? Ou pode ser um desinteresse, uma preguiça também, né, do adolescente. Então, o primeiro ponto é entender o porquê. Por que não quer ir, tentar entender o lado dele. Se é uma coisa que dá para resolver, né? Então, por exemplo, é uma questão com a professora. Talvez dá para ir na escola, tentar conversar, dialogar um pouco melhor sobre isso. Então, entender por que ele não quer ir e depois negociar, orientar, ver como que a gente pode resolver isso. Porque é muito particular isso, né? Dele não querer. O que a gente precisa fazer é estimular o filho e mostrar a importância do estudo e a consequência do não estudar também. Porque o adolescente, ele tende a ser muito imediatista. Então, assim, agora eu não quero ir para a escola. Então, pronto, não vou, não tô com saco para ir para a escola e pronto. Mas, às vezes, ele não acaba pensando em longo prazo. Quais consequências isso vai me gerar se eu não for para a escola? Se eu não estudar? Se eu abandonar a escola? Quais são as consequências disso? Às vezes o adolescente não consegue pensar. E aí os pais precisam pontuar. Olha, filho, se você não ir para a escola, pode acontecer isso, você pode não conseguir um emprego legal, isso e aquilo. E conversando com ele para ver se a gente consegue estimular ele, né? E dizer que no caso dele já está acabando, né, o ano escolar, para ele se esforçar um pouquinho mais, que é uma fase que passa, né? Nem todo filho gosta de estudar, né? E aí a gente tem que saber lidar e negociar essa questão com eles. A Wanda colocou, só ouvindo e me preparando, porque o meu já tem 14 anos e fala que não vai namorar e nem casar, só pensa em game. Ele não tá na fase ainda de pensar de namoro e tal, mas isso vai chegar uma hora, né? Uma hora chega. É que para cada adolescente é em uma idade, fase diferente. Tem uns que são um pouco mais precoces, alguns demoram um pouquinho mais para despertar esse interesse, mas uma hora chega, né? A gente só tem que esperar isso vir deles, né? E tentando conversar aos pouquinhos sobre esse assunto, né? Relacionamento, sobre a questão sexual. A gente não precisa ter vergonha de falar sobre isso com nossos filhos. Porque se nós, enquanto pais, não falarmos, né, a gente não orientar, provavelmente ele vai ter informações de fora e a gente não tem muito controle de quais informações vão chegar até ele, né? Mas e aí, pessoal? Estão gostando? Como que tá sendo para vocês, né? Eu tô gostando muito de poder responder, né, as perguntas. Como eu falei,
não tem como ser uma resposta completa, porque isso exigiria um tempo, e mais do que tempo, eu precisaria conhecer muito mais aspectos. Precisaria conhecer esse adolescente, a dinâmica da família, para poder entender melhor, né? Mas assim, é a resposta mais geral que eu posso dar para tentar ajudar um pouquinho vocês, né? A ideia é dar algumas orientações, alguns caminhos para a gente pensar em possibilidades a partir dessa conversa, né? Vocês estão curtindo, né? Eu tô vindo aqui, quando vocês curtem ou dão um coraçãozinho, sobe aqui pra mim, aí eu vejo que... E aí eu sei que vocês estão gostando, né? Ou não, mas é importante vocês estarem curtindo, compartilhando, né? Já vou abrir parênteses enquanto vai vindo outras questões, outras perguntas. O Projeto Sakura tem Instagram, tem um canal no YouTube, e no canal do YouTube tem muitos vídeos bacanas de outros profissionais também, dando orientação, né, explicando sobre algum assunto, tudo no intuito de ajudar os pais, né, na criação, na orientação dos filhos. Então, acessem lá o YouTube do Projeto Sakura, curtam o Instagram, porque sempre tem novidades. Quando a gente posta vídeo, a gente anuncia nas redes sociais que tem um vídeo que a gente postou, certo? Vamos lá, aproveitem esse espaço, né? A gente tem mais alguns minutinhos de live, então aproveitem esse espaço para tirar dúvida mesmo, questionamento, tá bom? A Elaine colocou, meu filho fala que com 18 anos vai sair de casa, o que devo fazer nesse caso? Ele fala isso de um modo mais impulsivo, né? Porque a gente sabe que para sair de casa precisa de tanta coisa. Mas por que ele quer sair de casa, né, aos 18 anos? É para ter liberdade? Se é para ter liberdade, talvez ele sinta que agora ele não está tendo tanta liberdade assim, né? É para poder fazer o que ele quer? E a gente explica, olha, meu filho, mesmo que se você for morar sozinho, você não vai poder fazer o que você quer. Não é bem assim a vida adulta, né? Então, entender por que ele quer sair de casa, ver se é devido a algum fato que vocês estão vivenciando hoje, que está incomodando ele, por isso ele quer sair de casa, ou se não, ele quer apenas amadurecer e viver a vida dele, né? Mas essa saída da casa, quando os filhos de fato saem do ninho dos pais e vão bater asas, né? É um pouco difícil, mas a gente precisa deixar eles ir, mas ir com segurança e amadurecidos, né? Às vezes com 18 anos, não conheço o seu filho, não sei que nível de maturidade ele tem, mas a gente precisa explicar que sair de casa envolve muitas coisas. Envolve você ter um lugar para morar, você pagar esse lugar e pagar suas contas, que tem mercado, tem isso, tem aquilo, né? Se ele dá conta de se sustentar, de se manter, se o emprego que ele tem, o emprego que ele vai ter, vai ser suficiente para isso, né? Mas às vezes quando o adolescente manifesta muito, quer sair de casa, é porque alguma coisa em casa está incomodando, né? E aí a gente precisa ver o que está incomodando em casa. Às vezes a gente coloca muitas regras e aí o filho não quer obedecer essas regras, quer sair de casa. E aí, o que fazer, né? Não é que a gente tem que tirar todas as regras e deixar ele livre. Renegociar essas regras, né? O que dá para ele fazer, o que não, e aí a gente vai conversando. É muito de uma negociação. Enquanto que na infância não tem negociação, né? Na infância é isso e pronto. Você vai colocar essa roupa, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Na adolescência não, porque ele já é quase um adulto, mas ele tem um pensamento formado, ele já tem a opinião dele, então a gente precisa negociar melhor isso, né? A Carla colocou aqui. Os pais que precisarem de orientações mais específicas podem nos procurar para agendar um horário com a Juliana. Nós temos as psicólogas aqui, né? E caso a terapia, ela também ajuda nesse aspecto. Às vezes, você enquanto pai e mãe, você não tem nenhuma questão, mas você está passando por algum problema com o filho, com a filha, está tendo dúvidas, não sabe muito como proceder. E aí vocês podem procurar terapia para orientação. A gente está ajudando nisso. E aí, com certeza, na terapia é uma orientação muito mais completa, né? Porque antes de dar a orientação, a gente primeiro entende o contexto da família, conhece bem o que está acontecendo, entende o perfil. E aí a gente vai dando algumas orientações, vendo o que a gente pode fazer em relação à questão que você trouxe, né? A Elaine disse que está compartilhando. Muito obrigada, Elaine, por estar compartilhando. A Carla deixou aqui
nos comentários um telefone para que vocês possam ligar, deixar mensagem, tá? Caso alguém queira entrar em contato, né? De falar um pouco mais com a gente, fiquem à vontade, tá? A gente está aqui realmente com o objetivo de auxiliar, a gente estuda muito para isso, para poder orientar, ajudar vocês, conhecer um pouco a dinâmica, né, da vida de vocês e ver a melhor forma que a gente pode trilhar aí alguns caminhos, né? Bom, mas tiveram bastante questões aqui, né, diversificadas. Isso é bom porque a gente pode falar de vários assuntos, né? E aí, por isso que a gente quis trazer essa proposta hoje um pouco diferente dessa live, para quem entrou agora, não sabe bem o que está acontecendo, né? Essa é uma live um pouquinho diferente, onde a gente abriu para perguntas, para que pais possam fazer perguntas relacionadas à adolescência aqui. E aí a gente vai conversando, respondendo um pouco essas questões que vocês vão trazendo, né? Então, já teve gente que perguntou sobre escola, sobre questão de relacionamento, interação com o filho. Já teve diversas perguntas e aí a gente queria ter esse espaço para poder dialogar um pouco mais com vocês, né? Ouvir as dúvidas também, tentar tirar algumas, né? O Anderson colocou aqui, boa noite, Juliana, tudo bem? Tudo bom com você? Que bom ter vocês aqui. E aí, pessoal, mais alguma dúvida sobre planejamento futuro, isolamento, uso de eletrônicos, namoro, relacionamento, escola, relacionamento familiar, limites na adolescência, né? Fiquem à vontade, a gente ainda tem alguns minutinhos para a gente poder conversar sobre isso. A Elaine fez outra pergunta aqui. Ela falou: tenho 2 filhos, um de 17 e um de 15. E o de 15 anos está namorando, mas ele é mais sossegado e caseiro. Não traz a namorada para dormir. Varia muito isso mesmo, né? Tem filhos que não querem trazer a namorada, quer dormir com a namorada. E tem outros que não, que é mais tranquilo mesmo, que não tem essa necessidade, né? Vai muito do perfil desse filho, da personalidade, né? O Anderson colocou aqui: obrigado por ter ajudado o Natan. Imagina, obrigada eu pela confiança, né? Obrigada a gente por confiar no nosso trabalho. Pessoal, se vocês não tiverem mais dúvidas, né? A gente pode ir encerrando, mas antes disso, a gente quer cada vez mais proporcionar para vocês vídeos e conteúdos que interessem vocês. Então, vocês podem deixar nos comentários temas que vocês têm interesse de que a gente esteja conversando. E aí, para eu saber que não é uma pergunta, que é um tema, aí vocês podem colocar assim nos comentários: tema, 2 pontinhos e o que vocês querem. Por quê? Depois eu posso fazer um vídeo específico sobre isso, eu posso vir trazer uma live específica sobre isso, tá? Então, se vocês tiverem algum tema, eu queria que ela falasse mais sobre isso, ou às vezes pode ser outra psicóloga também, que tenha mais domínio do assunto, pra gente poder trazer conteúdos que vocês tenham interesse, tá? Então, quem tiver dicas, isso ajuda muito a gente, muito mesmo. E aí deixa aí nos comentários, aí coloca tema, 2 pontinhos e o que vocês querem que a gente traga, que a gente vai trazer com o maior prazer para vocês. Aqui o Marcos colocou: minha filha tem vergonha dos pais, estamos muito magoados. Marcos, olha, essa fase é comum, é muito comum essa fase, principalmente na pré-adolescência, né? Da filha, o filho começar a ter um pouco vergonha, não querer sair com os pais, né? Se os pais estão juntos e chega um amigo, ele meio que se esconder assim, isso é comum. Mas entenda que isso não é nada contra vocês e não é de fato uma vergonha de vocês, pais. É porque chega uma fase que o adolescente ele não quer estar muito sob a guarda dos pais, ele acha que ele já é independente e aí eles não querem que os pais fiquem perto, né? Eles querem esse distanciamento um pouco. E esse distanciamento um pouquinho dos pais é positivo, porque é aí que ele vai aprender a se constituir, a se entender melhor. Então, assim,
para ele se entender como pessoa, sujeito, às vezes ele precisa se separar um pouquinho dos pais. E aí, às vezes, é onde ele não quer sair com os pais. Se ele tá no lugar, os pais chegam, ele fica um pouco com vergonha, um pouco tímido, mas essa fase passa. Tá? Fica tranquilo que ela passa, tá? A Carla colocou, esse sábado estaremos em Hamamatsu com um ciclo de palestras sobre educação de filhos. Contamos com vocês. Que legal, né? Essa palestra que a Carla faz aí no Japão é uma palestra, um ciclo de palestra muito produtiva, muito gostosa. Então, participem, fala para outros pais, tá? Aqui, a Elaine quer saber, Carla, o local, né? Não, a hora. Que horas que vai ser esse ciclo em Hamamatsu que vai ter agora no sábado? O Marcos falou, vergonha, pois não falamos Nihongo e ela esconde da gente. Eu entendo isso. E assim, né, falando um pouquinho brevemente da minha experiência, né, Marcos, eu também fiz isso com meus pais, porque eu estudei em escola japonesa aí, também no Japão, hoje eu moro no Brasil, mas eu passei a minha infância e a pré-adolescência no Japão. Eu voltei pro Brasil com 13 anos. E meus pais também não falavam português, não falavam japonês, porque eles trabalhavam em uma fábrica que tinha muitos brasileiros, então eles não desenvolveram o Nihongo. E como eu estudava em escola japonesa, eu falava muito japonês. E eu ficava com muita vergonha também dos meus pais, muita vergonha, porque eu queria que eles fossem japoneses, né? Porque eu queria ser igual aos meus outros amigos. E meus amigos eram japoneses, então eu também queria ser igual a eles, eu queria que meus pais fossem igual a eles. E aí quando eu vi que meus pais não eram iguais os pais dos meus amigos japoneses, eu ficava com vergonha, né? Mas isso passou, isso foi minha fase de 12 anos, 11, 12 anos, mas depois ela foi passando, né? Então não fique triste, magoado com isso, né? É uma fase que passa. Mas tem muito a ver com isso, da adolescente querer pertencer àquele grupo, dela querer ser e que essa família fosse igual àquele grupo, no caso do japonês, tá? Mas vai conversando com ela, com jeitinho, mostra que vocês ficam chateados com isso, que aí isso pode mudar, tá? A Carla colocou, no Japão é comum ocorrer isso, acredito que pode ter alguns aspectos culturais que interferem nisso. Vale a pena observar e conversar melhor com os filhos sobre isso. Verdade, né? O Marcos colocou, ela só tem amigos japoneses. Era um pouco da minha realidade também, Marcos. Eu passava o dia inteiro na escola japonesa, meus amigos eram japoneses, eu queria tanto ser japonesa, que eu cortei até franja, sabe, pra ficar igual, mas meu cabelo é enrolado, né? Vocês imaginam como que ficou essa franja, de tanto que eu queria ser. Mas eu estudo isso um pouco no doutorado, né? O meu doutorado aqui no Brasil é sobre adolescência no Japão, e eu estudo um pouco essa questão da necessidade desse adolescente de pertencer a algum lugar, né? E aí eles querem pertencer, muitas vezes estudam em escola japonesa, a cultura japonesa. Então, ter os costumes, falar em japonês, e aí quando eles percebem que os pais não atendem a isso, às vezes eles se distanciam um pouco, por vergonha. Mas conversa com ela que isso passa, pode ficar tranquilo, tá? A Carla colocou aqui o horário, vai ser sábado, dia 27, às 13 horas, na Unip, que vai ser o ciclo de palestras, né? Ela falou que na página estão as divulgações, né, as informações, mas ela vai enviar também por aqui. O Marcos colocou, ela disse que quando casar não quer que os pais apareçam, né? Então, conversa com ela sobre isso, né? Senta e conversa para ver por que ela tem a vergonha, né? E explicar que ela não precisa ter vergonha de vocês porque vocês são brasileiros, não são japoneses, porque vocês não falam japonês, sabe? Precisa conversar para entender melhor isso, né? Porque se ela chega a dizer que quando casar não vai querer, né? Às vezes pode ser uma questão não só da linguagem, né? Tá. Mas a gente pode conversar melhor sobre isso, tá, Marcos? Depois, se você quiser, né? Porque eu acho que é importante a gente trabalhar esse aspecto. O Marcos colocou, me interessa as palestras. As palestras realmente são ótimas, vale a pena participar. Bom, pessoal, então,
eu vou encerrando hoje, tá? Nossa live. Queria agradecer a participação, os comentários, as perguntas. Acho que foi muito gostoso, produtiva a nossa conversa. Pedir para vocês compartilharem essa live, se vocês puderem, deixar aí a curtida de vocês. Curtir o projeto no Instagram, no YouTube, porque isso estimula o nosso trabalho aqui. E nos comentários, se vocês puderem deixar então sugestões de temas, pra gente estar fazendo vídeo ou outras coisas, é só colocar aí tema, 2 pontinhos, o que vocês querem que a gente traga, que a gente possa gravar vídeo ou fazer outras lives em relação a isso, tá? A gente tem os atendimentos também, né? Quem tiver alguma questão mais particular e que queira passar por um atendimento psicológico, uma orientação, pode entrar em contato com o projeto, que a gente passa todas as informações e dados para vocês, tá bom? O Insta, ele também tá como o Projeto Sakura, só entrar lá, né? A gente pode deixar depois o link aqui nos comentários, né, Carla? O link do Instagram, do YouTube, para o pessoal poder clicar e já, se você puder deixar, Carla, depois o link pro pessoal do Instagram, do YouTube, aí o pessoal clica e curte lá para tá ajudando a gente no nosso trabalho, tá bom? A Carla colocou, Juliana, obrigada, bom demais tê-la aqui todos os meses. Podem colocar nas agendas e marcar para serem notificados quando fizermos a live. Abraços. Muito obrigada, Carla, também por estar aqui me auxiliando, né, me ajudando. Obrigada eu pelo espaço. Pessoal, então é isso. A Carla tá deixando aqui, ó, direitinho como que tá no Instagram. Bom descanso para vocês. Boa noite, boa sorte aí com os filhos adolescentes, vai dar tudo certo e qualquer coisa nós estamos aqui para ajudar e orientar vocês, tá bom? Deixe nos comentários os temas que vocês têm interesse para as próximas lives e vídeos, tá bom? Então tá, um abraço para todos. Tchau, tchau, pessoal!